Olá, abençoados! Graça e paz! Bem-vindos ao canal da Graça Pura. Sejam todos bem-vindos. Estamos na melhor noite, no melhor dia, na melhor madrugada, na melhor tarde, não importa a hora que você esteja assistindo essa programação do nosso canal, sejam bem-vindos aí, tá bom, queridos? E como é que você tem passado aí, meu irmão? Reinando em vida? Tem que reinar em vida com tanto conhecimento, não é verdade? Então, abençoado, nós somos chamados para reinar em vida, não para brigar em vida, né? Evite brigas, discussões que não levam a nada, né? Considere aquela pessoa que não queira te ouvir, a pessoa que não quer acordar, né? Pessoa que quer continuar ali na sua religiosidade, no seu religiosismo. Bom, abençoados, o papo que nós vamos bater hoje é uma continuação a partir do sermão, né, do fim do mundo, o sermão do último dia, que o Senhor Jesus trouxe ao mundo nos seus dias de vida. Estamos analisando Mateus capítulo 24 e hoje vamos analisar uma palavrinha aí que tem tudo a ver. Vamos analisar profundamente a palavra vinda, porque o português não nos deixa com muita clareza, né? Nós vamos trazer mais uma vez uma interpretação preterista e de maneira completa dessa passagem de Jesus. Vamos prosseguir. Então eu quero te convidar aí, se você aí, agora contextualizado, né, queira seguir o nosso canal, é só você apertar aí, se inscrever, pronto, já está inscrito. Eu quero que você veja os materiais que nós temos aqui. Sometimes like all you want to do is run. Hear me out, hear me out. If all the things you know. As apostilas sobre os assuntos em graça são um recurso indispensável para todos aqueles que desejam aprofundar seus estudos na tradição bíblica. Elas apresentam de maneira clara e objetiva as principais ideias e conceitos dessa interpretação textual contemporânea, abordando desde as origens históricas até as aplicações práticas em nossos dias. Com as apostilas, você terá em mãos um material completo e de qualidade, que irá enriquecer sua compreensão sobre a relação entre Antigo e Novo Testamento, a ressurreição dos mortos, a destruição do Templo de Jerusalém e muito mais. Não perca a oportunidade de adquirir esse valioso recurso e aprimorar seus estudos bíblicos. Adquira a sua agora mesmo. Estamos de volta. É isso aí, abençoado. Vamos deixar um legado lindo, né? Vamos deixar um legado lindo. Às vezes eu até falo aqui algumas coisas, eu falo assim, às vezes o abençoado adquire um livro, uma apostila, né? E ele estuda e tal, mas pensando bem, né? Vamos deixar aí lá guardadinho na nossa biblioteca, porque o dia que a gente não estiver aqui, alguém vai mexer lá na nossa biblioteca, vai falar assim, olha que livro incrível aqui, o livro do Apocalipse, um livro que fala que todas as profecias já foram cumpridas, que interessante. De repente aquela pessoa que for ler, né, e tomara que seja o seu tataraneto, né, o seu bisneto, que tenha alcançado esse conhecimento aí, né, e comece também a distribuir, como nós estamos fazendo aqui. Tá bom, queridos? Estamos entendidos então? Vamos então à mensagem de hoje. Queridos, vamos lá. Então, abençoados, nós vamos conversar hoje com vocês, né, um papo que a gente já vem batendo, né? Vamos falar sobre o sermão de Jesus Cristo lá em Mateus capítulo 24, também registrado em Marcos capítulo 13 e Lucas capítulo 21. Então, quando começamos lá a nossa conversa, eu quis contextualizar vocês com aquilo que Jesus disse aos seus discípulos e o que significaria, né, o mundo a partir daquilo que Jesus falou, a partir deste sermão. Então nós vimos no começo, né, Mateus capítulo 24, versículo 1 ao 3, eu vou colocar aqui para a gente ler juntos. Quem nos assistiu nas duas primeiras partes, nós vimos passagens no pretérito. O que significa passagens no pretérito, André? Passagens no Antigo Testamento. Então nós encontramos algumas particularidades dessa profecia com outras parecidas. E o que acontecia, irmãos, quando na terra de Israel
quando havia uma profecia, quando Deus levantava um oráculo, né, e dizia que o templo seria derrubado. Isso aconteceu algumas vezes na história de Israel. Então, os discípulos lembraram desses acontecimentos históricos da história do povo de Israel. Então, os discípulos sentiram pavor, que seria aqueles dias, né? E Jesus deixou bem claro que seria o tempo da geração de Jesus. Mais na frente, no versículo 34, Jesus fala isso. Porque o templo, irmãos, o centro-poder, né, era o templo, era o centro-poder. Então, se você não viu aí a primeira parte, eu vou deixar nas descrições deste vídeo, tá, irmãos? Para que você veja essa primeira e a segunda parte, estamos na terceira. E hoje nós vamos explorar mais essa palavrinha simples em português, que é a questão da pergunta dos discípulos, né? Que sinal haverá de sua vinda. E essa palavra vinda vai nos ajudar bastante para definir o tempo dessa vinda de Jesus. Então, abençoados, vamos lá. Eu quero ler com vocês, só vou deixar aí Mateus capítulo 24, versículo 3. Então, abençoado, dentro desse texto aí, há 3 perguntas que os discípulos fizeram a Jesus de uma vez só. Vou colocar as 3 perguntas destacadas para a gente ter essa base aí. Tá aí. As 3 perguntas são essas. A primeira é: quando serão essas coisas? A segunda é: que sinal haverá da tua parúzia? E a terceira: quando será o fim do mundo? Então são 3 perguntas relacionadas ao tempo. 3 perguntas que estão ligadas a um tempo. E há um acontecimento central neste diálogo de Jesus. Que é o quê? Qual é o acontecimento central? A derrubada do templo. Então, irmãos, o fim do mundo foi respondido. Será quando o templo veio abaixo? E falar isto para um judeu, naqueles dias de Jesus, se falasse para um judeu antes dos dias de Jesus, e se falasse para os judeus nos dias de hoje, o que significa o templo? Significa o fim de tudo. Então, abençoado, é muito claro, Jesus foi muito claro quanto ao tempo. Não passará esta geração sem o quê? Que todas estas coisas aconteçam, todas englobando todo o capítulo de Mateus, capítulo 24 e Mateus, capítulo 25. Tudo iria acontecer dentro dos dias da geração de Jesus. E hoje nós vamos ver essa segunda pergunta, que são os sinais da parúzia. Vamos analisar ela. E o dicionário de Strong, que é um dicionário grego muito conhecido e respeitado, define essa palavra parúzia, de vinda. Eu vou colocar para vocês o significado em grego que ela quer dizer. Tá aí. A parúzia, ela é uma vinda, uma presença. Está ali a palavra em grego. Ela é um substantivo feminino, tal. Uma presença, uma vinda, uma chegada, um advento. Então, no grego moderno, ela é usada também para presença, né? Ela quer dizer presença. Isso, com certeza, irmãos, o que eu estou passando para vocês, dificilmente uma igreja hoje, ela vai passar esse conhecimento dessa palavra, porque ela vai nos ajudar. Esta palavrinha, ela tem 24 ocorrências no Novo Testamento, tá? Quase sempre associada à segunda vinda de Jesus Cristo. Embora também apareça como uma vinda humana, como, por exemplo, em 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 17, ou 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 7. É uma vinda, uma chegada de uma pessoa, de alguém muito eminente, que Paulo fala aí. Então ela é associada também a pessoas eminentes. A palavra parúzia, ela é equivalente para o propósito da segunda vinda. Ela também significa uma palavra em grego chamada erkomai, que significa simplesmente vir ou ir. E ocorre mais de 600 vezes no Novo Testamento, fundamentalmente aplicado a um ato comum de ir e vir. Essa é a verdade. Então, o que eu estou fazendo com vocês é trazendo
né, analisando essa palavra e mostrando a vocês quantas vezes ela aparece, porque isso é importante em um estudo. Você analisar a incidência de vezes da palavra, para até te dar uma base bem forte do que você vai interpretar. Então, o que eu estou fazendo com vocês é isto. Então, abençoados, é muito simples, tá? A questão da natureza da segunda vinda de Jesus é muito mais do que simplesmente mover-se, deslocar-se de um lugar para o outro. Nós não podemos entender desta maneira, tá? Como era um ser humano comum. Como aquela que Jesus disse que iria lá ao centurião, né? Tinha o servo do centurião estava doente, né? E o servo até falou assim, não, basta uma palavra, né? Então Jesus disse que iria lá, mas ele falou assim, não, basta uma palavra sua, que eu sei que meu servo curará. Então ali também tem essa palavra, parúzia. Por quê? De uma autoridade. Então, irmãos, isto que nós estamos tentando trazer a vocês é uma diferença daquilo que Jesus falou em Mateus capítulo 24. Porque o que Jesus falou em Mateus capítulo 24 refere-se a uma verdadeira manifestação da sua natureza divina e João vai nos explicar como isso acontece. Olha que coisa interessante, abençoado. João capítulo 5, versículo 19 ao 23. Vamos ler essa parte? Eu acho muito interessante, muito lindo isso aqui. Diz ali o texto. Então Jesus respondeu e disse-lhes, em verdade vos digo que o Filho do Homem, atenção, que o Filho não pode fazer nada por si mesmo, atenção, senão o que vê o Pai fazer. Porque tudo o que o Pai faz, o Filho também faz igualmente. Porque o Pai ama o Filho e mostra a ele todas as coisas que ele faz. E ele lhe mostrará obras maiores do que esta, para que você se maravilhe. Porque o Pai a ninguém julga, mas deu todo o julgamento ao Filho, para que todos honrem o Filho como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Como Deus, irmãos, é um ser único e, atenção, não composto de partes, tá legal? Porque muita gente, ao analisar esse texto, imagina uma duplicidade. Opa, tem dois. Que existe, não é composto de partes, que existe tanto no Pai quanto no Filho. O julgamento de Jesus em sua vinda seria dado de forma divina. É isso que ele está falando. As afirmações, tudo que o Pai faz, o Filho também faz igualmente, e todo o julgamento que ele deu ao Filho, reafirmam essa ideia. Jesus também diz em João capítulo 15, versículo 23, aquele que me odeia, odeia também meu Pai. Está entendendo? Por quê? Porque é um só. Irmãos, agora vem a parte mais importante e preste atenção. Em primeiro lugar, meus irmãos, a natureza desta vinda seria em sua glória divina, anunciado por Jesus com seus anjos e nas nuvens de glória. Então, irmãos, baseado em que tudo que Jesus fala, ele está falando também do Pai, porque ele viu o Pai fazer. Então, vamos ler esse texto também maravilhoso, que é Mateus capítulo 16, versículo 27 e outras referências aí, tá? Se vocês quiserem anotar, tá ali. Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com seus anjos. Então ele retribuirá a cada um segundo as suas obras. Jesus está falando o que Deus falou. Então, irmãos, após a sua morte, a morte de Jesus e a sua ressurreição, Jesus esperava o quê? Recuperar a sua glória divina. João capítulo 17, versículo 5. Olha que maravilha. Diz, agora, então, Pai, glorifica-me ao teu lado com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Olha aí, irmãos. Olha que grande mistério está sendo revelado para nós através desse conhecimento. Olha aí. Então, irmãos, agora eu vou colocar para vocês
Jesus, vou colocar aqui, peraí, deixa eu colocar primeiro essa referência. Primeira referência, está aqui. Jesus, depois de sua ascensão ao céu, está à direita do poder de Deus, tá? Não é que há dois. A direita quer dizer a força máxima de Deus. Jesus é a força máxima de Deus. É o Deus glorificado, tá? Atenção. Então tá aí as referências, tá, abençoado? É bom também vocês pegarem aí e lerem essas referências, tá bom? Então, queridos, com aquela glória divina anterior à existência material de Jesus, ou seja, antes de Jesus vir ao mundo, Jesus agora havia reentrado no reino celestial e eterno, quando ele ressuscita. Assim, a divindade de Cristo, totalmente espiritual e incorruptível, é a natureza que, segundo as Escrituras, se manifesta nele após sua ascensão, não na sua composição carnal e corpórea, como o sistema religioso espera hoje acontecer. Olha aí, diz ali, ó, como Paulo diz, carne e sangue não pode herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção, tá? Aí está a referência, anotem, tá bom? Então a sua parúzia, a parúzia de Jesus, não se trata do retorno físico de um homem dilacerado, de cerca de 70 quilos, presumivelmente, como propõe a posição futurista. Não é desta maneira. Vocês estão percebendo, irmão, como a gente vai buscar o contexto da vinda de Jesus, trazer para vocês. Então aqui é a glória divina de Jesus, que ele tinha antes que o mundo existisse. Mas, irmãos, a vinda do Senhor, a sua parúzia é algo glorioso, uma manifestação em sua faceta divina e não humana. A vinda do Senhor é isto. Da mesma forma que Deus julgou divinamente no Antigo Testamento. Por quê? Porque o filho aprende com o pai, como diz João. Que maravilha, né, irmão? Então, essa comparação com o pretérito, mais uma vez usando essa palavra, passado, é maravilhoso. Por isso que eu falo para vocês, eu amo ser preterista. Eu amo ir ao passado e desvendar estas coisas. E trazer à tona este conhecimento. Então nós chegamos ao segundo ponto. Da mesma forma que os profetas do Antigo Testamento expressaram o julgamento de Deus, Jesus também era a própria voz de Deus. Mas diretamente do que seus profetas. Jesus não foi somente um profeta, tá? Ele foi muito mais que um profeta. E ele se expressa nos mesmos termos do Antigo Testamento. Por quê? Porque o filho só faz aquilo que ele viu do pai, o pai fazer. Então Jeová, lá no passado, estava vindo sua parúzia sobre um povo para julgar, deixando o seu lugar celestial. Irmãos, não se trata de Deus se tornar humano e descer do céu, lá no Antigo Testamento. E nisso o sistema religioso concorda. Mas sim a linguagem que Deus usou para anunciar o julgamento de alguma nação, como visto em várias e várias passagens do Antigo Testamento. E isto, irmãos, é retirado daqueles dias. E se nós pegarmos um recorte e trazermos isto para os dias de hoje, trazer Jesus como um profeta para os dias de hoje, perde toda a sua magnitude. Além de fazer Jesus um errão, né? Que Jesus está sempre errando, nunca vem. E passa a não ter sentido nenhum. Essa é a grande verdade. Por isso que quando você vai ao passado, o teu presente é desconfigurado. Por quê? Porque o teu presente está na vinda de Jesus para o futuro. Lá em Isaías, capítulo... Vamos começar a mostrar a vocês algumas passagens, porque é bom provar, né? Lá em Isaías, capítulo 19, versículo 1, Jeová é descrito como cavalgando em uma nuvem para entrar no Egito para julgamento. Vamos ver?
Isaías capítulo 19, versículo 1. Vamos a esse passeio maravilhoso. Profecia sobre o Egito. Eis que o Senhor vem montado numa nuvem leve e entrará no Egito. Olha a linguagem. E o filho está vendo. E o filho é o pai. Em Isaías capítulo 19, versículo 20, descrevem também uma linguagem muito semelhante àquela usada por Jesus no discurso que nós estamos analisando do Monte das Oliveiras. Porém, aconteceu que em menos de 40 anos da profecia, o cumprimento deste juízo foi que os assírios, etíopes e divisões, os internos egípcios, devastaram aquele reino. Depois vocês confiram lá, tá, abençoado? Isaías capítulo 19, leio. No Salmo 18, versículo 9 e 12, Jeová é descrito descendo do céu com as nuvens a seus pés, coberto pelas nuvens do céu. Vamos ler. Salmos, número 18, versículo 9 ao 12, diz o texto. Ele inclinou os céus e desceu calcando aos pés escuras nuvens. Cavalgou sobre um querubim e voou, planando nas asas do vento. Envolveu-se nas trevas como se fossem véu. E fez para si uma tenda das águas tenebrosas, densas nuvens. Do esplendor de sua presença, suas nuvens avançaram. Saraiva e centelhas de fogo. Irmãos, então vocês vejam que esse tipo de linguagem que Jesus usa no Novo Testamento, em seus dias de vida, é porque ele aprendeu do Pai. Então, tudo que o filho só faz aquilo que ele vê o pai fazer. Porém, foi a linguagem usada aí por Davi para descrever a ação de Deus em seu favor, para livrá-lo de Saul. E seus outros inimigos depois confiram lá, depois vocês confiram, tá? Em 2 Samuel capítulo 22. Naum capítulo 1, versículo 3, olha o que nos mostra esse texto, Naum capítulo 1, versículo 3. Veja que o tipo de linguagem é o mesmo que Jesus usa. Olha aí. O Senhor anda na tempestade no redemoinho, e as nuvens são o pó de seus pés. Então aqui é contra Nínive. O capítulo acompanha esta afirmação de Deus vindo em julgamento com linguagem apocalíptica carregada. Mas seu cumprimento foi a destruição da cidade dos assírios, Nínive, pelos caldeus em 612 a.C. Então vocês percebem, irmão, como o contexto do pretérito é rico. E ele nos dá informações valiosíssimas, importantíssimas, do que Jesus estava falando aonde? Em Mateus capítulo 24, versículo 3. Olha aí, novamente. Que sinal haverá da tua vinda? Jesus falou que o templo ia cair. Vocês estão vendo isso aqui? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubado. Jesus não estava aqui, irmãos, inventando nada para os dias de hoje. Jesus não estava criando uma narrativa nova. Ele sabia do que estava falando, a quem estava falando. Isso não é loucura. Loucura é pensar que Jesus está falando isso para os dias de hoje com você. Hoje, irmãos, eu tenho certeza, deixa eu voltar aqui. Irmãos, hoje eu tenho a certeza que ele falaria para você é ajeitar a sua vida, é ressignificar ela, porque o Pai nos colocou neste mundo para cuidar, para amar a terra, para amar a criação e também a criatura. Deus não bolou uns planos escapistas para você ir, não, eu quero que você os deixe no mundo. Não é para se eximir, não é para separar, não é para segregar. Pois é isto que o sistema religioso fez e faz há 2000 anos. Quantas inimizades que o cristianismo já fez. Irmãos, você já pensou naquela passagem, quando é dito por um pastor fora do contexto, aquela passagem que diz, né, que aquele que não ama, não abandona o seu irmão, sua irmã, seu esposo, seu marido, né, seu filho, o seu pai, não é digno de mim? Essa passagem tem destruído lares até os dias de hoje, irmão, porque ela é um recorte
Mas essa passagem está dentro de um contexto. Estava falando acerca daquilo que iria acontecer no ano 70. Estava ali, como os discípulos entendiam muito bem disso, perguntou, Senhor, que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Porque eles sabiam que o fim do mundo estava chegando. Jesus estava falando, aquele que não abandonar vai perecer, aquele que não me seguir vai perecer, vai ser queimado vivo em Jerusalém no ano 70. Agora imagina essa desgraça descontextualizada. Quantos casamentos isso tem desfeito, irmão? Mas vamos voltar aqui à mensagem para terminar. Vamos ver mais referências pretéritas? Vamos lá. A respeito de Jerusalém e Samaria, o profeta Miqueias disse, lá em Miqueias, capítulo 1, versículo 3, olha o que ele diz. O Senhor se retira do seu lugar e descerá e pisará as alturas da terra. Isso aí foi por causa do pecado de Israel. Isso é o que, irmãos? Isso é parúzia no Antigo Testamento. Como em toda profecia apocalíptica, este anúncio é acompanhado por uma linguagem tipicamente apocalíptica hebraica, cujo cumprimento não se daria literalmente. Hello? Você está escutando aí? Você escutou isso que eu falei? No Antigo Testamento, houve várias parúzias do Pai. E nenhuma delas foi literal. O mesmo ocorre com Jesus. Por quê? Porque Jesus só faz as coisas que viu o Pai fazer. Entendeu? Neste caso aqui, o anúncio da destruição do Reino do Norte pelos assírios em 722 a.C., que eu li o texto em Miqueias. A campanha desse mesmo povo no Reino do Sul. Então, irmãos, houve vários dias de ira do Senhor. Houve várias vindas de Deus nas nuvens do céu, com seus anjos, com poder e glória. Nas nuvens. Está bom ou querem mais? Então aqui, os nossos irmãos futuristas aceitam de boa, não é verdade? Não aceita de boa essa vinda do Senhor, a parúzia no Antigo Testamento? E por que não aceita a parúzia de Jesus no Novo Testamento? Qual é o problema? Está se tratando da mesma Bíblia? Explica isso aí, meu irmãozinho. O fato, queridos, é que nós fomos enganados por muitos anos. Eu fiquei enganado 25 anos. Essa é a grande verdade. E o que está acontecendo hoje é que as pessoas estão tendo acesso ao conhecimento. E aí o conhecimento desvirtuado tem aí causado o quê? Um exército de ateus. Por quê? Desprezam a Bíblia. Claro, nessa visão futurista. Eles não sabem nem identificar a ignorância do homem dentro da Bíblia. Tem ignorância do homem dentro da Bíblia. Aí o que acontece? Não tem resposta? Vira ateu. Aí o ateu vai lá, ele lê aquela passagem, né? Aquela coisa ridícula, e os crentes não sabem. Tá chegando com... Aí prefere o quê? Virar ateu. Então aqui neste canal, a ajuda que a gente está dando é muito grande. Você quer entender tudo? Veja os nossos vídeos, assista, irmão. Com a mente aberta, não é com a mente fechada, não. Ressignifique as coisas na tua vida. Tem uma série de livros aqui. Vamos lançar. Essa mensagem vai virar um livro. Isso tem que ser deixado, irmão, para as próximas gerações. Então, abençoados, assim chegamos aí ao fim de mais um papo preterista, um papo para aqueles que respeitam o passado bíblico, aqueles que amam o contexto, aqueles que querem entender o contexto cultural e linguístico daqueles dias, aqueles que são educados e honram as pessoas que viveram naqueles dias porque entendem o que passaram. E que possamos, irmãos, continuar explorando, questionando e crescendo em nossa fé.
sempre abertos ao Abba, que nos guia rumo à compreensão mais plena de sua palavra. E no próximo Papo Preterista nós vamos continuar abordando aí o sermão do fim do mundo, que tem muita coisa para passar para vocês. Ok, abençoados? Então, obrigado a todos vocês aí que me aturaram até agora. Graça e paz e até a nossa próxima mensagem. Descubra a verdade com o lançamento do livro revolucionário Apocalipse, a verdade revelada, de André Pimentel. A primeira obra de interpretação preterista completa na língua portuguesa e que desafia séculos de interpretações, revelando que os mistérios profetizados já se cumpriram no ano de 70 depois de Cristo. Não é apenas um livro, é uma jornada transformadora que redefinirá sua visão sobre a história e a fé. Disponível agora. Para adquirir, contate-nos via WhatsApp. Descubra 33 Maneiras de Matar o Diabo, uma obra corajosa de André Pimentel, que explora as 33 passagens bíblicas que mencionam o temido diabo. Desvende os mistérios, enfrente dogmas e desafie crenças arraigadas. Cada página é uma revelação, cada passagem um convite à compreensão profunda. Não temo o desconhecido, abrace-o. Adquira o livro agora no WhatsApp 21 979 87 46 68 e embarque nessa jornada reveladora. Já está disponível o livro As Doutrinas do Inferno e Suas Manipulações Dentro das Igrejas. Adquira hoje mesmo.